Iniciamos esta série de reflexões, fé e esperança. Esses dois termos que nos acompanharão neste tempo e nessa reflexão. E nós queremos iniciar fazendo sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E invocar também o Espírito Santo de Deus para que conduza esta reflexão. Pedimos também a intercessão da Beata Helena Guerra, que nos ajude a clamar a força e a graça do Espírito sobre cada um que escutará esta reflexão. Por isso rezamos, como igreja, como comunidade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E neste primeiro programa de reflexão, nesse primeiro vídeo, nós queremos abordar um pouquinho mais a fé e esperança. Quando a gente fala, nós precisamos, enquanto estamos aqui no mundo, nós precisamos fé, esperança e amor. Tá? Enquanto estamos caminhando, nós precisamos a fé e a esperança, eles são mais abstratos, porém o amor os torna concretos. E o que nos leva para a eternidade, para junto de Deus, é o amor. Então hoje vamos trabalhar um pouquinho, eu vou usar uma reflexão do bispo Bruno Forte, que ele vai colocar 4 noites da salvação. E essas noites de salvação, elas vão trabalhar a temática da fé. Então, o que é ter fé? Como é que a gente manifesta a nossa fé? E a gente vai encontrar muitas vezes no Evangelho Jesus que fala para os discípulos que se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, removeriam montanhas. Quão pouca é a vossa fé. E aí os discípulos pedem, Senhor, aumentai a nossa fé. Então esse é o nosso pedido também, Senhor, aumentai a nossa fé. Aumentai essa sensibilidade, e que a fé é uma graça que tu dás a cada pessoa. E que nós aqui podemos apenas suplicar e pedir, dá-nos esta graça de termos fé. Então nós vamos contemplar esta primeira noite da fé, primeira noite que a gente pode chamar uma das primeiras noites da salvação. E para salvação, a fé é um elemento também fundamental. Então, a gente pode olhar que a primeira noite da salvação é a noite da criação. O mundo criado, o mundo de um amor humilde, é nesta primeira noite. Na realidade, essas 4 noites, elas estão escritas no livro das Memórias. A primeira noite foi quando o Senhor se manifestou sobre o mundo para criá-lo. Esta é a primeira grande noite da salvação, porque o mundo era deserto, o mundo era vazio, as trevas se estendiam sobre a superfície dos abismos, mas o Verbo do Senhor era a luz que iluminava. E ele a chamou de primeira noite.
E a primeira noite da salvação é aquela que precede a primeira manhã do mundo. Antes disso não havia nem manhã, nem tarde, nem fé, nem esperança, nem amor. Aliás, existia tudo isso somente no amor, que é o coração de Deus que começa a criar tudo. No princípio, Ele criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia, e as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez. Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. A luz de Deus e a luz da vida. A luz de Deus gera a luz do dia. E as trevas Ele chamou noite. Aí houve uma tarde e uma manhã. Este foi o primeiro dia. Esta é a primeira noite. É a condição para todas as outras noites. Se não tivesse havido a obra da criação, não estaríamos sequer celebrando a vida, a fé, celebrando a Páscoa da ressurreição, celebrando o Natal, celebrando tudo o que existe. Esta primeira noite da criação, esse primeiro início, onde Deus, por amor, gera a vida. E, no entanto, é a partir desta experiência de salvação que a fé do povo escolhido penetra também na história deste início. Se a gente olha esse primeiro relato bíblico, é uma espécie de retrospectiva, uma pré-história da aliança que no plano de Deus deverá vir. O Salvador, Jesus, o Salvador que está aqui, o Mestre, o caminho, a verdade e a vida, Ele nos braços da Mãe, Ele enviando o Espírito Santo, Ele sendo invocado e clamado por Ele na guerra, também é e está junto do Criador. Aquele que salva com as suas maravilhas é aquele que cria com o poder de seu amor irradiante. É como a razão da salvação por Ele realizada na história. É o amor. Assim, o motivo do primeiro início por Ele querido não pode ser outro senão o amor. Deus é amor, o amor humilde do Deus Altíssimo. Essa convicção é importante para nós, porque nós repetimos e falamos sempre: Deus é amor. Deus é a fonte de todo amor. E nós, olhando para este grande amor que cria, que renova, que se derrama sobre cada um de nós. E exige de nós o quê? Se Ele é o amor, Ele pede de nós fé e que tenhamos esperança, esperar nele, confiar nele. E esta é a experiência que queremos fazer e dizer que nós podemos sim, como nesta primeira noite da criação, deixar Deus recriar a nossa vida, a nossa história, porque somos pessoas de fé e de esperança, e porque o amor se derrama em nossos corações por meio daquele que nos amou primeiro.
A invocação de São Francisco diz assim: Tu és humildade. É um exemplo de como essa mensagem passa de apenas um povo, de um povo hebreu que começa esta noite de salvação, para o mais profundo da alma cristã, pela qual confirma a suprema de autolimitar-se de Deus para criar o espaço para a fragilidade, a pequenez das medidas humanas, está justamente na kenosis. Jesus é aquele que o verbo se abaixa, chega até nós para nos salvar. E nós dizemos ao Senhor: Deus, Tu és santo, Senhor Deus, que fazes coisas estupendas, Tu és forte, Tu és grande, Tu és o Altíssimo, Tu és o Rei Onipotente, Tu és o Pai Santo, Rei do céu e da terra, Tu és trino e uno, Senhor dos deuses, Tu és o bem, todo bem, o sumo bem, Senhor Deus vivo e verdadeiro, Tu és amor, caridade, Tu és sabedoria, Tu és humildade. Este é São Francisco falando de sua fonte franciscana. Essa experiência de deixar Deus tão grande, tão profundo, tão imenso, entrar na história, resgatar a vida, deixar-se amar por Ele, deixar-se inebriar por este amor iluminador, por este amor tão profundo, e deixar esta noite da fé iluminar, porque é na noite que nós precisamos ter fé para caminhar no dia. Em êxtase do divino, este estar fora do infinito, em força do amor humilde, é ao mesmo tempo o apelo mais elevado que se possa conceber para o êxtase do mundo, isto é, para aquele transgredir para o mistério, que é a vocação de tudo aquilo que existe. A iniciativa do amor é chamado a corresponder o amor das criaturas. E como o primeiro amor é humilde, também este amor segundo deve ser humilde. E ainda, a tradição nos explica como um agradável conto. Os hebreus vão nos dizer sobre a humildade, a mais etérea e volátil entre todas as letras do alfabeto hebraico, tão modesta que não tem sequer um som próprio, de tal modo que nela se apoiam de vez em quando outras vogais. Quando, portanto, o Eterno quis criar o mundo, chamou diante de si o alfabeto, para perguntar qual das suas letras queria ser a primeira da escritura divina da criação. Como acontece facilmente entre os humanos, também as letras fizeram o maior esforço para levantar a mão, pretendendo cada uma ser a primeira de todas, digna, por isso, de inaugurar o mundo. Uma única entre elas se absteve de toda pretensão, a Alep, que sequer levantou o braço. Foi escolhida então a letra Bet, tanto que a primeira letra da escritura é Bereshit, ou seja,
no começo, no princípio, no início. Se você olha lá no livro do Gênesis, você vai encontrar no início, no começo, Deus criou. E a primeira letra com a qual começa toda a bênção, a letra mais humilde, a letra que se colocou à disposição de Deus para começar a escrever a história deste amor humilde que entra na história. Essa letra corresponde ao nosso B e se escreve da maneira de um quadrado, isto é, na direção do qual o hebraico continua toda a sua escrita. Ela parece quase uma letra incompleta, uma eterna remessa de cumprimento, um desejo, uma sede. Justamente assim que os rabinos, a letra B da primeira palavra da Escritura demonstra como a obra da criação não é conclusão, mas início, não é cumprimento, mas é pedido, é espera. A lenda ainda continua dizendo como o Eterno, admirado com a humildade da letra, quis recompensá-la. Foi assim que, na hora de revelar a si mesmo e de dar ao mundo as 10 palavras, os 10 mandamentos de seu pedido de amor, foi a letra B, Aleph, que coube o primeiro lugar, onde ele vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus. A palavra do eterno fundamento invisível que veio se apresentar no tempo e para estabelecer aliança entre o Deus vivo e o seu povo, começa de fato com eu. E a história da pessoa humana, do homem, começa, portanto, com a letra Bet e está, por isso, sempre aberta em direção ao seu desenvolvimento, aprofundamento. A verdade de Deus, porém, nos é oferecida plenamente, somente a partir da letra Aleph, com a qual se inicia a palavra da sua autocomunicação soberana, querendo então reconhecer na letra Bet a metáfora da noite do mundo, é na humildade da letra Aleph que se deixa escrever a condição necessária para que a criatura acolha a luz da aurora, a humildade do Deus Criador. E deve corresponder sempre ao silêncio humilde do homem, à escuta acolhedora, aberta para reconhecer o dom que vem do alto céu. Na escuridão do nosso coração, é o Deus da vida quem dá o espaço da luz. É a humildade que ilumina a noite e torna início de luz. Verdadeiramente, não é o conhecimento que ilumina o mistério, é o mistério que ilumina o conhecimento. Todo conhecimento que liberta e salva neste mundo começa assim do abismo do coração humano. Ele procura, mas se contempla verdadeiramente sobre quando se deixa atingir humildemente pela luz de Deus. Esta primeira noite, ela revela, portanto, a dupla humildade. A humildade do amor do Deus Criador, que não hesita em se autolimitar para dar espaço à criatura, fazendo-a livre. Diante de si, a humildade da criatura, que é a única resposta menos adequada
ao amor infinito. E humildade não é somente pretensões, mas é fazer espaço, estar aberto, acolher o outro, apoiar o pobre. Nossos braços, nossas mãos serão a extensão do divino, da força e graça dele derramada em nossos corações. É estar sedento da aurora. Esta primeira noite nos deixa uma grande pergunta. Eu sou humilde? Eu sou humilde? Se eu tenho fé, se eu sou pessoa de fé, eu sou pessoa humilde. Eu posso viver este valor, esta graça da humildade, mas preciso ser pessoa de fé e esperança. Ponho-me em silêncio, sou capaz de silenciar diante dos mistérios deste mundo? Sou capaz de mergulhar neste mistério de Deus que se apresenta a mim todos os dias? Aceito estar e perseverar na doce escuta da vida que vem das fontes eternas? Sou capaz de meditar, contemplar a palavra? Ou apenas sou aquele ou aquela que falo constantemente? Quando também existe um problema, eu falo. Não sou capaz de guardar no coração, silenciar e perguntar: eu realmente tenho fé? Creio que o que eu estou vivendo pode ser iluminado pela força, graça e a luz do Criador para que esta primeira noite possa ser iluminada pela luz divina? Reconheço-me um nada para me deixar amar como sou por Deus, que por amor quis me criar? Sou capaz de amar profundamente a minha vida, a minha existência? E sou capaz de desejar profundamente sempre ser cada vez mais imagem e semelhança daquele que me criou? Deixá-lo me construir todos os dias para que eu possa chegar a ser, de fato, imagem de Deus? Esforço-me para ser livre de mim mesmo, livre das coisas e dos outros, para pertencer somente a Deus e por Ele me deixar conduzir ao longo dos caminhos da aliança para edificar com Ele o mundo, a vida, segundo o seu projeto de amor? Sou capaz de renunciar a tudo para dizer: Senhor, faça-se em mim segundo a Tua palavra, a Tua vontade. Não a dos outros, não a minha, mas a Tua vontade. Sou uma pessoa que tem fé, que é capaz de dizer isso ao Senhor, se abrir o coração e dizer: Senhor, toma conta, Ele é Teu, toma conta, Ele te pertence. Vamos ouvir agora o convite para a humildade que vem de um grande santo, Inácio de Loyola, ele que é um dos mestres dos exercícios espirituais, vividos como um caminho para colocar na ordem da vida e sobre o olhar de Deus, mostrando 3 graus de humildade. Ele nos fez compreender como a humildade é uma escada que podemos subir cada vez mais alto,
para participar todo dia mais profundamente na obra da criação e da salvação. O primeiro modo humilde. O que é esse primeiro modo humilde que Inácio nos propôs? Consiste em obedecer em tudo à lei de Deus nosso Senhor. Obedecer em tudo à lei de Deus nosso Senhor. E para obedecer em tudo à lei de Deus nosso Senhor, a gente precisa estar próximo dele, nos deixar tocar por ele, nos deixar conduzir por ele, escutar sua palavra, participar dos sacramentos, se alimentar da Eucaristia, se deixar inebriar por este amor imenso, conhecê-lo. E quando não sabemos tudo, dobrar os nossos joelhos e admirar e contemplar e mergulhar neste mistério. Então, esse primeiro grande amor humilde é ter esta fé humilde, que é o primeiro modo, consiste em obedecer em tudo à lei de Deus, nosso Senhor. O segundo é não querer e não aspirar a ser rico mais que o pobre e mais honra que desonra, não desejar uma vida longa, mas uma vida breve. Que interessante! Eu vou colocar novamente, olha que interessante. O segundo, que é humilde, não é querer e não aspirar a ser rico mais que o pobre, a mais honra que desonra, não desejar uma vida longa mais que uma vida breve. É que se colocar com as mãos e o coração aberto para o desejo e a vontade de Deus. Porque o nosso desejo não é ter muito dinheiro, ser rico e dizer, e aí eu vou fazer o bem para todo mundo com o dinheiro que eu tenho. E aí a gente acaba não fazendo de fato aquilo que é a vontade de Deus, mas se apegando a mais alguma coisa deste mundo. Mas é ter, sim, o necessário, mas quando precisa alguém ajudar alguém, eu estou aberto e disposto para ajudar. Estou aberto e disposto para contemplar. A terceira é a humildade perfeitíssima é conseguida quando, para imitar e se assemelhar mais concretamente ao Cristo nosso Senhor, eu quero e acolho mais a pobreza com Cristo que a riqueza, os opróbrios com Cristo, que deles está cheio, mais do que as honras, e a desejar ser considerado estúpido e louco por causa de Cristo, que por ser considerado tal, mais que sábio e prudente neste mundo. Aqui existe uma renúncia ainda mais profunda de nós mesmos. Quando falam mal da gente, quando não nos compreendem, quando dizem que as nossas ações são doidas por causa de Jesus, ser considerado um dos últimos, um dos pequenos, não como o primeiro, não querendo ser o maior, o que faz mais sucesso. Então vamos rezar. Quero rezar com vocês pedindo para que o Senhor nos dê este coração humilde, que é um coração que tem fé, que tem esperança. Porque tem fé e que tem esperança que o Senhor pode mudá-lo e moldá-lo, que o Senhor pode tocá-lo, que o Senhor pode transformá-lo. Rezemos para pedir o dom dessa humildade, dom do Deus Altíssimo, com as palavras mesmas de Santo Inácio de Loyola. Vamos pedir assim: Senhor eterno de todas as coisas, eu faço a minha oferta, com o vosso favor e ajuda,
diante da vossa bondade infinita e diante da vossa Mãe gloriosa e de todos os santos e santas da corte celeste. Eu quero e desejo, é a minha resoluta decisão, contanto que seja para vosso maior serviço e para o vosso maior louvor, imitar-vos e sofrer todas as ofensas, toda injúria e toda pobreza, tanto material como espiritual, querendo a vossa Santíssima Majestade escolher-me e receber-me nesta vida e estado. Amém. Não pedimos, Senhor, que nos ensine a viver este amor humilde, assim como tu te debruçastes para criar o mundo, com tamanha humildade, um Deus que se faz humilde, um Deus que nos ensina a ser humilde, um Deus que nos quer pequenos para nos tornar grandes. Deus, que o teu coração transforme as nossas noites em dias, a nossa falta de fé em uma luz imensa, para iluminar irmãos e irmãs, começando da nossa própria vida, nosso próprio existir. Não nos deixes caminhar sós, que possamos sentir tua presença sempre caminhando conosco. E que a tua graça, Senhor, se estenda e possa chegar a todos os corações. Assim como a nossa Mãe Maria, Rainha de Pentecostes, assim como a beata Helena Guerra viveu essa intimidade profunda com a Trindade, com o Espírito gerador de vida, que possamos de fato subir ao andar de cima para lá celebrar a intimidade e pedir aos teus pés com toda a humildade: aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. E nós terminamos pedindo a proteção de Maria nesse caminho, que ela possa nos conduzir a ter este amor humilde, esta fé humilde que se torna grandiosa. Ela que é a Mãe de Deus, a Mãe do Salvador. Ela não se fez maior que ninguém, ela não se fez melhor que ninguém, mas estava ali junto da cruz, estava ali junto dos apóstolos em Pentecostes, e dela não se sabe mais nada, mas sabemos quão grande é esta mulher, sem muitas palavras, mas com muita abertura ao Senhor, ao Criador. Por isso dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Jesus, que é o Mestre, o caminho, a verdade e a vida, tende piedade de nós. Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. De todo mal, livrai-nos, Senhor. E Trindade Santa, dai-nos a vossa bênção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.